Hoje nós vamos ver duas ocasiões em que o Senhor Deus atuou ao lado de Israel em batalhas contra os inimigos. A primeira dessas batalhas aconteceu logo após a travessia do Mar Vermelho, no início do Êxodo. Está em Êxodo 13, ou melhor, Êxodo 17, dos versos 7 a 13, a batalha contra os amalequitas. O povo passou a resmungar, estava resmungando. Veja o verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram ao Senhor, dizendo: estará o Senhor no meio de nós ou não? Estavam duvidando da presença de Deus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e saí e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Veja, era uma batalha ativa, uma batalha com armas. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram no cimo do monte. Agora veja, irmãos, o que acontecia. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tornaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e um do outro. Assim eles ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Veja, irmãos, era uma batalha física, mas o resultado da batalha dependia de uma condição espiritual. Moisés levantando os braços para o Senhor. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, ou o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é a minha flâmula, o Senhor é quem me identifica. Um altar foi feito, um altar como memorial da batalha contra os amalequitas. A murmuração do povo que implicou no ataque dos amalequitas. Essa foi a primeira batalha após a saída do Egito. A primeira vez que Israel lutou após a saída do Egito está registrada em Êxodo 17, quando os israelitas se defenderam dos amalequitas. Eles haviam testemunhado o poder de Deus atingindo os egípcios e conduzindo-os à liberdade. Vimos que o plano inicial para Israel não incluía lutar contra outras pessoas. O Senhor não pretendia que Israel tivesse que lutar contra outros povos. Mas logo após a sua libertação do Egito, os israelitas começaram a murmurar no caminho, chegando a questionar a presença de Deus em seu meio. Foi naquele meio que os amalequitas lutaram contra os israelitas. Isso não aconteceu por acaso. Deus permitiu que eles atacassem os israelitas para que pudessem aprender a confiar neles novamente. Mas a segunda batalha que vamos ver hoje, irmãos, é a queda das muralhas de Jericó. Uma batalha simbólica, não era uma batalha com armas, uma batalha com trombetas, uma batalha com gritos. Josué capítulo 6, versos 15 a 20. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tomaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Lembra, o Senhor havia dito: vocês devem rodear a cidade todos os dias. No sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Veja, irmãos, essa demonstração: rodei a cidade uma vez, rodei a cidade outra vez, no outro dia outra vez, no sétimo dia 7 vezes. Isso era uma demonstração de fé. Ao fazer isso, o povo estava demonstrando fé no Senhor Deus. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Quem é que ia entregar a cidade, irmãos? O Senhor. Porém, a cidade está condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe,
a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Qual era o trato com Raabe que os espias haviam feito, e como ela havia protegido os espias, ela negociou com eles agora a sua libertação, a sua salvação. Ela não seria morta como os outros habitantes de Jericó. E agora, então, Josué estava cumprindo o trato que os espias haviam feito, preservando a vida de Raabe, que tinha crido no Senhor, e dos seus familiares. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. Porém, a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente a si mesma ia tomar. Vejam, irmãos, muralhas não caem por conta de gritos, muros não caem por conta de gritos, pontes não caem por conta de gritos. O que é que estava acontecendo ali? O povo estava gritando, estava obedecendo à ordem do Senhor, e o poder do Senhor é que estava destruindo, demolindo as muralhas para que o povo pudesse tomar a cidade. Tudo quanto a cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, como bois, ovelhas e jumentos. Às vezes, irmãos, nós não entendemos, muitas vezes nós não entendemos por que isso, por que tinha que eliminar todo mundo, mas como já vimos nessa semana, a luta entre o bem e o mal é a luta cósmica, é a luta que o Senhor Deus está nesta luta desde que Satanás, Lúcifer, se rebelou no céu. E o Senhor não vai tolerar para sempre a presença do mal. E essa luta, agora contra o povo de Jericó, representava o juízo final do Senhor Deus sobre o mal. Veja quais semelhanças entre a batalha dos Amalequitas e a batalha da queda dos muros de Jericó. Em ambas as batalhas, a vitória veio pela obediência e dependência do Senhor. Portanto, em ambas as batalhas, a vitória é do Senhor. Uma batalha ativa, com armas, contra os amalequitas, e uma batalha simbólica, com o cerco e com as trombetas na queda de Jericó. Além da realidade de que a guerra se tornou uma necessidade para Israel, ela também se tornou um teste de lealdade do povo a Yahvé. Deus não desistiu deles, mas permitiu que testemunhassem seu poder ao experimentar total dependência dele. Veja, quando o Senhor falou que ia expulsar os habitantes da terra, lá em Êxodo 23, 28 e 33, 2, ele diz assim, as vespas vão expulsar os cananeus. Enviarei um anjo à tua frente e expulsarei os habitantes da terra. Essa era uma guerra, uma batalha do Senhor. O envolvimento de Israel em conflitos armados tornou-se a maneira pela qual o povo desenvolveu confiança incondicional no auxílio de Yahvé. Assim, Israel era sempre lembrado que o resultado de cada batalha estava, em última análise, nas mãos do Senhor. A única maneira de influenciar o resultado de um conflito militar era por meio da atitude de fé ou incredulidade nas promessas do Senhor. Os cananeus lutaram contra Israel, assim como os homens de Jericó. Porém, Josué 24:11, eu os entrego na vossa mão. É o Senhor Deus que faz com que o seu povo vença as batalhas. É o Senhor Deus que faz com que nós, hoje, também vençamos as nossas batalhas materiais e também as nossas batalhas espirituais. Em nossas batalhas, sempre devemos confiar no Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Foi isso que Moisés disse. O Senhor é a nossa bandeira, após ter vencido aos amalequitas. E nós também devemos dizer isso. Quem é a nossa bandeira, irmãos? Nossa bandeira não são as nossas posses, nossa bandeira não é a nossa posição social,
Nossa bandeira não é a nossa posição acadêmica ou a nossa força física. A nossa bandeira é o Senhor Deus. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos sempre debaixo dessa bandeira. A bandeira que nos livra, que nos salva, a bandeira que nos ama, a bandeira que é o Senhor Deus, a bandeira que é o Senhor Jesus Cristo.